Alô, alô, repórter Esso, alô? Professora 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso em serviço. E eu digo não ao não, eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido. Quero é botar meu corpo na rua. Atenção, correu pra bola, Pelé, parou, atirou. A vida não se resume em festivais. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. Mas essas eleições servem também para ter que escolher uma porção de coisa que está aí. Diretas, Acho que o Arena representa isso para mim, felicidade. Eu falo que vinha a turma alternativa da cidade. Foi o que definiu o que eu queria fazer na vida, que eu queria ser músico e compositor. O Teatro de Arena ele vai além de um bem físico. A gente percebe a energia, tudo que rola. Combina com o clima da cidade, que é um clima quente. Como as árvores que estão em volta, eu acho que ela cria esse ambiente que para mim é sempre mágico. Esse recolher aqui, né? As folhas caem. O teto dele é um portal assim para a gente realmente se lançar ao poético. Aqui é um local de déjà vu mesmo, de reviver toda uma época. Esse espaço aqui em Ribeirão Preto foi marcante na construção de várias gerações. O potencial desse espaço é muito maior do que receber um espetáculo. Que ele é fundamental para a criação artística e cultural da cidade. Era o quilombo das artes, né? Era o quilombo das artes. Isso aqui devia ser toda semana, tinha que gente vir se ajoelhar aqui. Esse teatro me lembra a vida, me lembra muita gente aqui dentro, pipoqueiro ali, sorveteiro ali. Um lugar onde a gente poderia pensar. A mordaça não entrava aqui. Sem dúvida, foi e é e deve ser um espaço de resistência e liberdade. Esse teatro contou-se a história, grande parte da história da cultura local e nacional. Eu acho que esse aqui é um patrimônio cultural valiosíssimo, que todos nós temos que lutar por ele, todos nós, sem exceção. Nos chamados anos 60, o Brasil e o mundo passavam por profundas transformações. A chamada juventude rebelde rompia com os padrões daquela sociedade conservadora e tentava criar um novo estilo de vida, influenciada pelo ideal de liberdade, paz e amor. A nossa, vamos dizer, juventude rebelde começou a surgir também com o rock and roll, né? Mas além disso havia também uma juventude politicamente mais engajada, que nos anos 60, principalmente no início dos anos 60, ela se manifestou através dos CPCs, do teatro, do CPC, os Centros Populares de Cultura, da música também, claro, sem dúvida. Essa juventude, mesmo aqui, não sabia o que queria, mas sabia o que não queria. Just because we get around. 68 aparece na história como o momento em que a juventude resolveu falar, em um mundo dominado então por conservadorismo, preconceitos e limitação das liberdades. Na França, jovens universitários saíram às ruas para enfrentar as forças policiais do presidente Charles de Gaulle com o slogan Imaginação no Poder. I have a dream that one day... Nos Estados Unidos, os negros lutavam pelos direitos civis
liderados por Luther King. Because I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. E grande parte da juventude, em meio à Guerra Fria, partia para o campo de batalha no Vietnã. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. Guevara é assassinado na Bolívia. Parecia que o sonho de tomar o poder pelas armas terminava em 8 de outubro de 1967, em La Higuera, na selva boliviana. Primeiros dias de outubro de 1967. No dia 8 de outubro, Che Guevara é preso pela patrulha do general Gary Prado Salomão. Horas depois veio a ordem do governo revolucionário, o general Barrientos, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, porque era o presidente do país, presidindo uma reunião do alto comando militar boliviano, determinou a execução de Che Guevara. E entre meio-dia e 1 da tarde do dia 9 de outubro de 67, Che Guevara foi executado. No Brasil dos anos 60, havia uma efervescência cultural. Jovens de classe média buscavam novos espaços para mostrar sua arte. Na TV, a Jovem Guarda fazia sucesso. Wanderleia desfilava em curtíssimas minissaias. A moda era botinha sem meia e cabelo na testa. Tremendão e Roberto Carlos mandavam tudo para o inferno. Uma outra corrente de jovens influenciados pelas novas tendências artísticas de vanguarda e cultura pop propunha uma radicalização nas artes e misturava manifestações tradicionais da nossa cultura com inovações estéticas radicais. No teatro, esse movimento aconteceu com Zé Celso Martinez em O Rei da Vela, nas artes, com Os Parangolés, de Hélio Oiticica, no cinema novo, com Glauber Rocha. Eu sou um homem pobre, um operário, sou presidente do meu sindicato, estou na luta das classes. Acho que está tudo errado e eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? E na música, com Mutantes, Tom Zé, Gil e Caetano. Viva Maria, ia, ia. Viva Maria, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia. Viva Maria, ia. A gente sabia que aquilo era uma coisa diferente, claro, porque a gente vinha de outras experiências culturais. O tropicalismo não foi o primeiro. Uma abertura da música brasileira, sem precedentes, inclusive, onde tudo cabia. Cabia a música de vanguarda, cabia a música de retaguarda, cabia a música fina, a música cafona, a poesia concreta e a poesia de Cuica de Santo Amaro, o portunhol, o latim, o canto, o grito, o apito, o social, o intimista, o político, o não político. Então tudo fazia parte de um enorme sarapatel e as coisas conviviam absolutamente harmônicas dentro daquele gigantesco universo de informações as mais diversificadas e mais contraditórias, aparentemente. De uma coisa clara, clarice, que era uma coisa assim, intimista, de repente na outra falava dos aviões sobre a varalina, para os aviões passarem, de repente falava numa coisa que tinha sentido político, a outra tinha sentido mais intimista. Então ia para os extremos a coisa, era um movimento radical dos extremos e, sobretudo, uma super qualidade musical. O Brasil pós-64 sofre com o golpe militar e o AI-5 retirava os direitos individuais. Jovens universitários liderados pela UNE tentam resistir e o estudante Edson Luiz é assassinado no Rio de Janeiro. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice.
beber dessa bebida. Nesse contexto, é inaugurado no dia 28 de junho de 1969 o Teatro de Arena, que fora idealizado por Jaime Zeiger e construído numa meia encosta, em uma área de aproximadamente 6.000 metros quadrados. O engenheiro e arquiteto amante das artes realizou pesquisas em vários países da Europa e Oriente Médio para a escolha do local ideal, topografia que favorecia a qualidade e acústica do teatro. O espaço foi o primeiro teatro de arena construído no interior do estado de São Paulo. Jaime Zeiger foi uma pessoa multimídia. Ele era engenheiro, era arquiteto, também já tinha se formado antes disso em química. Gostava de escrever, era jornalista, fazia ensaios sobre teatro, sobre acústica, que era a especialidade dele. Ele era também poeta, mas ele não falava muito, ele guardava os escritos dele. Em síntese, ele era um encanto de pessoa, um intelectual, um humanista, uma pessoa que gostava da promoção humana, preocupado com a promoção humana, as pessoas, na parte intelectual, espiritual, e sobretudo ele era uma pessoa extremamente espirituosa e bem-humorada. Ele viajava muito o mundo, ele viajava muito o Oriente, a Ásia, a Europa, por conta do trabalho dele, por conta da pesquisa de urbanismo, da pesquisa arquitetônica, da pesquisa acústica. Então, todos esses componentes forjaram nele um conhecimento muito profundo de teatro, de acústica e também de dramaturgia. E ele também não queria um teatro divorciado da vegetação. Ele queria manter o máximo de árvores que ele pudesse manter e de verde que ele pudesse manter, para que esse teatro não descaracterizasse o bosque. A inauguração contou com a Orquestra Sinfônica Jograis e o texto do discurso de Marco Antônio nos funerais de Júlio César, de Shakespeare, interpretado pelo falecido ator Mário Márcio Puntel. Mário Márcio era muito envolvido com teatro. Ele, desde o tempo do Santos Dumont, ele fazia peças teatrais. Ele fez, por exemplo, o Fuzis da Senhora Carraro, do Brecht, aqui no Teatro Municipal, e me espantava muito vê-lo no palco, porque no palco ele era um homem completamente diferente do que ele era em casa. Ele era esquizofrênico, mas quando o Mário estava, o Marinho, como a gente chamava ele, estava no palco, ele era assim, um ator maravilhoso. 42 anos depois, o texto de abertura foi interpretado pelo irmão, o escritor Luiz Puntel. O nobre Brutus disse a vocês que César era ambicioso. E se a verdade que era, a falta era muito grave. E César pagou por ela com a vida, aqui, pelas mãos de Brutus e dos outros. No final dos anos 60, os festivais de música sacudiram o Brasil. Nomes como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, Tom Zé, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré faziam o país parar para vê-los cantar. Vocês ganharam! Vocês ganharam! O primeiro festival foi na TV Excelsior, que a Elis Regina ganhou com a música do Enu Lobo. Mas esse primeiro festival apenas abriu a porta para os outros. Aí vieram os festivais da TV Record e foram alguns festivais maravilhosos. O Geraldo Vandré, que foi com Disparada, ganhou com Disparada. Chico Buarque de Holanda foi com a banda. E a Alegria foi com o Caetano Veloso, mas eu tinha que ir muito cedo, porque lotava, o teatro lotava, né? O Teatro de Arena, recém-inaugurado, também foi palco em setembro de 1969 do primeiro FEMP, Festival Estudantil de Música Popular. Nesse festival, a música vencedora foi Viola e Morena, de Rui Baiano e Zé Geraldo, da Faculdade de Direito Laudo de Camargo. Como irmão, posso falar que o Rui Baiano foi uma pessoa fora do seu tempo. Talvez tenha feito parte da própria história da cidade. Eu conheci o Ruizinho, ele estava de férias no Rio de Janeiro. Por conta desses festivais, ele foi passar uns dias na praia.
E eu, morando no Rio, trabalhava, coincidência nos conhecemos, e eu fiquei encantada com a inteligência dele, o jeito que ele escrevia. Poeta da pesada, descendente da linhagem de Torquato Neto, Capinã, o Ali Salomão, poetaço. Em 69 nós participamos desse festival, foi realmente maravilhoso, lotação, né? Um público super legal. E tinha o New Boys, que é uma banda maravilhosa que tinha aqui em Ribeirão Preto, foi uma das principais aqui da região. Me deu uma viola que ela me consola, me traga uma morena que não vai embora. Ninguém morreu por aqui, não. Um sorriso pra você que já me esqueceu. Laia, laia, laia. O festival revelou grandes intérpretes. Uma delas foi a jornalista Rosana Zaidan. A música entra na minha vida em 1970, quando eu conheço o Sérgio Mello, que me dava aula de violão. A gente descobriu que ela cantava uma vez no ensaio, brincando, que ela tinha uma voz maravilhosa, tipo Elis Regina, assim, uma coisa fantástica, uma afinação maravilhosa. A Rosana acho que cantou todas as minhas músicas, toda vez que eu me inscrevi. Ai, amor, que longa solidão, quantos caminhos de andar. Outra que fez história foi Sussuca Aldi. Sussuca era uma artista no violão. Ela era fantástica, ela começou tendo aula, a Fida começou a ter aula e a Sussuca ficava bisbilhotando. E um dia ela passou a mão no violão e aí a Fida aposentou e a Sussuca que foi para frente. Outro expoente dos festivais foi Elias Jabbour. A música era a vida dele. Ele chegou a ir para São Paulo gravar um CD, daqueles pequenos, compacto, né, na Fermata, em São Paulo. Até estava assim, sendo considerado o novo Chico Buarque. Confiando e acreditando que na vida todo mundo pode ser. O músico e artista plástico Almir Rodrigues, mais conhecido como Almir Gaivota, falecido em 2006, também foi um grande vencedor dos festivais. No segundo FEMP, em 1970, venceu com Saravá. O Almir foi o vencedor desse festival em 70 e ele foi considerado um fenômeno porque na época eu tinha 13 para 14 anos, o Almir tinha 15, 16 anos. E ele era meio garoto prodígio, meio enfant terrible, assim, um garoto talentosíssimo, cáustico, crítico e um grande músico, né? Um grande compositor. O Saravá, Maria é minha, copa é nossa, vivo sem dinheiro. Um João Malandro, um Zé Ninguém, um mestre no pandeiro. Simplesmente um brasileiro feliz. Esse era o refrão que fez esse teatro vir abaixo. O Almir é uma pessoa que só se podia conhecer na noite. Foi na noite que eu conheci o Almir, né? No antigo Bar Chafariz. O Almir era uma grande incógnita. Ele precisava estar sempre em processo de mudança. Eram tempos difíceis de ditadura militar e censura, e os festivais eram uma forma de resistência. Eu acabei vindo para o festival porque eu participava de grupos que tocavam na noite e tal. Eu era universitária na época. 71, Médici, que foi a pior época, né? O Médici foi mais duro, mais radical, né, na ditadura. E a gente sentia que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de se manifestar e tal. Tinha dois grupos. Tinha um grupo mais alternativo, com outro tipo de música, e tinha um grupo mais politizado. A gente conseguia vir aqui em shows e vender jornal da Convergência Socialista, conseguia vender jornal da Libelu aqui, era... Claro que tudo isso acontecia num momento muito difícil, muito triste do Brasil. E a gente tinha consciência disso. Aí começaram a sumir as pessoas. Eu estudava no Antonel Mota, começaram a sumir amigos, pessoal que era do Grêmio Estudantil. A gente, na época, frequentava os points,
eram a Edonê, uma livraria ali no centro de Ribeirão, né, na General, com a Barão, e no meio do quarteirão uma lanchonete que era o Lanchorama. E ali que se ficava, né, a parte intelectual da cidade. Olha, eu acho que o Teatro de Arena era mais que um local de resistência, era um centro cultural. Eles vinham aqui, viam o espetáculo e cortavam, né? Vou dar um exemplo, eles cortavam assim, ó, dessa forma, isso não pode ser dito, né? Era uma coisa tipo, vocês exageraram. Então a gente escrevia o texto, mandava para a censura, eles mandavam um certificado para a gente, esse é o certificado original da censura, já com os cortes nas páginas que nós não poderíamos fazer. Nos anos 70 acontece o FECOC. Kiko Zambianchi e Débora Duboc participam desses festivais. Nos anos 80, os jovens também ocupam o Arena para mostrar suas músicas no FAM, Festival de Música da Alta Mogiana. Eu participei de alguns festivais lá no Teatro de Arena, o FECOC. Fui com 2 músicas, eu lembro que o Kiko Zambianchi também estava lá. Participei de vários festivais lá. Participei no FECOC que eu ganhei e foi muito legal que eu peguei primeiro e segundo nesse festival, então recordações ótimas. E a gente tinha grupos diferentes, eu cheguei a cantar com um amigo só, 2 em 2, cantando e tocando violão, mas era um grupo muito bacana. Eu tive a iniciativa de bolar um festival, um dos pontos fortes do festival é que ele seria realizado no Teatro de Arena. Mas a vida do Arena não se resumia a festivais. As peças teatrais e os shows de música brasileira também ocupavam o espaço do teatro. Começou nessa época a ter o tal circuito universitário. Poxa, eu vi shows memoráveis, eu vi Toquinho e Vinícius, eu vi Rita Lee, nossa, quanta gente, Pepeu, Moraes Moreira, todo mundo estava acontecendo na época, vinha fazer um show aqui. Regina cantou ali, Gianfrancesco e Guarnieri e Edu Lobo cantaram ali em 1975, Quinteto Violado fez grandes shows ali e eram músicas de resistência. Eu lembro, por exemplo, vendo Moraes Moreira começando praticamente o movimento reggae aqui, que ele tocava uns reggae, era uma coisa muito bonita. Um show que me marcou muito aqui foi o show da Simone, Mercedes Sosa, mais particularmente 2 shows, o Toquinho, Vinícius e as Moemas. E a proximidade, a gente ali do lado dele, vendo a cara dele, vendo a expressão dele. Os shows que aconteciam aqui no Arena eram possíveis de serem assistidos aqui de fora, ou pelo menos ouvidos aqui de fora. Alguns eu consegui entrar sem pagar, porque na época extremamente duro, o do Toquinho eu pulei para assistir junto com a namorada, quer dizer, a namorada pagou e entrou e eu pulei para assistir. Mas era assim, as pessoas que não pagavam, os caras de pau, os penetras que nem eu, entravam pelo fundo. Então tinha uma cerca ali, apesar de ter alguns guardas, a gente acabava entrando. Eu, no show do Toquinho e Vinícius, entrei bem atrás da concha. E foi uma cena engraçada, porque quando eu estava pulando, o Toquinho me pegou no flagra, eu pulando. Inclusive no show ele comentou isso. Aqui eu já vi coisas maravilhosas. Eu já vi desde Beto Guedes, Milton Nascimento, Tarancon, Raíces de América, Elis Regina. E outro show que me marcou muito, esse sem igual, eu já tinha ouvido falar lendo do Cartola. E aí vem, e o Cartola, com toda a sua poesia que eu já conhecia de ouvir, e minha paixão a partir daí pelo Cartola se tornou ímpar. E nesse dia também tive o privilégio, eu lembro quem esteve com ele, a gente sentado aqui do lado, a Dona Zica. A Dona Zica estava acompanhando ele. Olha, eu me lembro do show da Elis Regina grávida, cantando Lupicínio Rodrigues, que foi assim, o máximo. Ia ter um show, acho que dos Novos Baianos, e eu tinha acabado de comprar 2 calças novinhas, daquelas leves, tal, aquela coisa. Comprei as 2, na hora de vir pro show, pus uma no Glauco. Não, me empresta a outra. Eu, não, pô, é novinha, não estreiei ainda.
Não, acabei emprestando. E na hora de pular a cerca ali, ele pulou na minha frente, eu vi, a hora que ele desceu do outro lado, a calça enganchou assim no arame, rasgou assim de cima e embaixo, assim, né? Eu não sabia se eu pulava ou se eu ficava chorando lá. Bom, a minha primeira lembrança do Teatro de Arena é do teatro lotado. Foi no show da Baby Consuelo, ela e os Novos Baianos. Me lembro, já agora mais próximo, década de 90, da Orquestra Sinfônica fazendo o domingo lá, o Juventude Tem Concerto, no Teatro de Arena, iniciando as pessoas na música erudita com o Roberto Mintsuki. Hoje nós vamos ouvir o som do trombone. O som da harpa. Sempre una nobile leggiadro il viso. Em 1987, depois de ficar um tempo fechado, o Teatro de Arena é reinaugurado com o show Perspectiva, de Jorge Maltner e Nelson Jacobina. Teve um encontro em Batatais da Cultura em Questão e lá nós conhecemos o Jorge Maltner. Então decidimos trazer um show do Maltner para Ribeirão. E foi a reinauguração do Teatro de Arena. E quando eu fiquei sabendo desse evento, que ele vinha para cá, eu falei assim pro Eurico, né? Eu falei, nossa, eu fiz uma música essa semana, coincidência, que eu falo do Maltner. Aí o Eurico já ajeitou lá e falou com ele. E combinaram de eu ir na chácara do Edinho, pra gente ensaiar, para eu poder cantar aqui no show dele, né? Eu me lembro também que na época do Maltner, o Pelicano compôs uma música que o Maltner até chegou a cantar com ele, que era Yuri Gagarin, você mentiu pra mim, disse que a terra era azul, mas não na América do Sul. O Jorge Maltner sabe a cor da canção que eu fiz assim, Tupiniquim. Jorge Maltner já voou muito mais que o Gagarin, né? Jorge Maltner, bem, Jorge Maltner. Pelicano especial pro especial. Pelicano. Humano, demasiadamente humano. Meu mano de Ribeirão Preto, há muito tempo. Compositor, poeta, profeta, oráculo. Os movimentos teatrais no Arena iniciam nos anos 70 com grupos que foram formados dentro do movimento secundarista nas escolas públicas e religiosas de Ribeirão Preto. Eu que cumpro as minhas condições. Te paguei para fazer de você o que quisesse na pública. Agora eu estou te mandando embora. E você vai... Quero que você goste tanto de brincar. E eu também gosto tanto. Comecei a fazer teatro no Instituto de Educação Otoniel Mota, que era um colégio estadual, né? E havia muito interesse em desenvolver as artes, a cultura e também os esportes. E não havia teatro nessa época. Aí houve um grande movimento a partir também da Secretaria de Cultura de São Paulo e foi feito o Teatro Municipal. Eu vi, inclusive, o momento em que foi colocada a pedra fundamental, acompanhei toda a evolução da construção e foi aí que eu conheci o Jaime Zeiger, que ele resolveu fazer um teatro nos moldes gregos. Que foi então na faculdade, criei então o grupo, que foi o Teatro Universitário de Ribeirão Preto, e esse grupo realmente foi muito importante na época como um marco de início de teatro universitário aqui em Ribeirão Preto. A peça escolhida foi Chico Rei, com um segundo espetáculo, que foi para mim o grande marco do teatro universitário em Ribeirão Preto, que foi a montagem dos Fuzis da Senhora Carrard, de Bertolt Brecht. Na década de 60,
havia os colégios de estado lá de Ribeirão, principalmente o Otoniel Mota e Santos Dumont, eram assim o melhor ensino, vamos dizer, que tinha em Ribeirão Preto. Colégio de estado, era difícil entrar, e ali no Colégio Santos Dumont havia um grupo de teatro. Ali tinha um ator em Ribeirão, falecido já, que era um excelente ator, que era Mário Márcio Puntel. E ele ensaiava as pessoas que estavam esperando o ônibus para sair da Vila Tibério e ir para o centro, naquele espaço de tempo, na espera do ônibus, às 11 horas da manhã, ele ficava lendo textos de teatro num palquinho que tinha no pátio da escola. A gente inicia um grupo chamado Grupo Estreia de Teatro, que é um outro momento no Teatro Ribeirão Preto, que a gente iniciou. Tive o prazer de estar junto com o Pablo, Galvão Amaral, Eunice Bose, dando início a esse grupo. Com a peça do Bivar, a Alzira Paula, né? E com Palma, a Eunice Bose. E voltamos, por exemplo, foi a primeira peça em que o Palma ficava nu, né? Isso em Ribeirão Preto foi um choque. Né? Eu tinha 20 anos de idade, eu fiquei nu no palco, né? Era uma grande novidade, um ator da casa ali de Ribeirão Preto ficando nu. Eu vim para o Grupo Estreia de Teatro a convite do Pablo e do Carlos Palma, né, que eles tinham acabado de formar o grupo. A gente acreditava muito na criança, a gente acreditava que estava formando um público, a gente acreditava que estava mudando alguma coisa, fazendo as pessoas pensarem mais. Eu vou te explicar. Em 1979 é assinada a Lei de Anistia e a abertura ampla, geral e irrestrita era inevitável. Presos políticos são libertados. Retorna ao país o irmão do Enfio e tanta gente que partiu num rabo de foguete. Anos depois, o povo vai às ruas exigir diretas já. Nos anos 90, o país se democratiza e o movimento estudantil brasileiro vai às ruas de caras pintadas. Nesse contexto, é criado o Arena Rock. Bom, o Teatro de Arena começou para mim em 91, quando eu fui convidado para participar de um festival aqui, um festival ainda escolar, né, dos festivais juvenis. Essa banda veio tocar aqui em 91, foi logo naquela época cara pintadas e tal. A gente, aqui no Arena, a gente encontrava muita gente. Foi aqui que eu tive o convite para entrar na UEP na época, né, que é a União dos Estudantes de Ribeirão Preto. No primeiro Arena Rock a gente teve Necrofobia, Vezano, Apocalipse, Quakes, El Caboing, eram bandas que participaram desde do primeiro Arena. O Necrofobia existe até hoje. Depois entrou de Instrumental, que participou de muitos Arena Rocks. Já o Arena Rock, aonde foi o evento que mais a banda tocou, foi o primeiro local grande que nós tocamos, né? O Arena também foi a casa de artistas locais, palco onde todos podiam exibir e mostrar seus talentos. Então, no meados dos anos 90, 93, 94, aí realmente houve um passo diferente, importante, porque eu passei de espectador a artista, né, em cima do palco. Depois abri também Beto Guedes, numa outra ocasião. Eu abri o show da Simone Guimarães, também foi legal, que eu trouxe uma banda pesada e assim, aí realmente a gente levantou a Arena naquele dia. Participei muito, assim, que eu lembro do show do meu amigo Evandro Navarro. Eu participei do lançamento do disco dele, participei do lançamento do meu disco, participei também. Por acaso você tá... Quem abriu foi o Flávio Venturini. Depois abri o show aqui do Pena Branca e Chavantinho, abri show aqui do Jorge Maltner, abri show aqui do 14 Bis. Momentos fortíssimos na minha vida, assim, do coração pular pela boca. Aliás, foi a primeira vez que eu cantei em público, foi aqui no Teatro de Arena, em 1970. Nós tocávamos MPB, tocávamos também blues, rock, música internacional também, né? As músicas da época, Janis Joplin,
Pink Floyd, Beatles. I mean woman. I mean no one mean no good. Oh, just treat me like I want you. I never treat somebody like I should. Ela não escolhe hora nem lugar. Ela chega e fica sem nos consultar. Acho que ela deixa o tempo nos falar. Se sai, não diz se vai voltar. 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 O tempo passou e o já quarentão Teatro de Arena ainda mantém seu charme. A escadaria de concreto resiste, insiste. Quer voltar a ser palco do primeiro, segundo, terceiro ato. Quer voltar a ser da música, que comunica e explica que no redondo do centro que circula a plateia, o espaço está livre. Precisa ser ocupado. O Arena foi feito para receber o ator, o cantor, o povo. O silêncio cênico quer ser quebrado. Aplausos, gritos, risos e festas, muitas festas. Festa da arte, do artista, do encontro entre o lugar e a gente que deseja se deliciar com o encantador, porque o sonho nunca acaba. O Arena, eu acho que é um espaço que está esperando as honras artísticas que ele merece. Eu fico muito orgulhoso e emocionado por resgatar essa parte da minha vida, da história. Todo mundo tem a sua, né? Essa é uma história boa. Eu fui muito feliz fazendo teatro. Ai, foi mesmo, viu? Ó. Os pássaros estão atuando aqui na arena. Estão em cena. A arena está viva.